Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Getro.com.br e o Wannabe Nerd. Estamos aqui então para o segundo filme do sexto dia e agora nós voltamos já aos filmes um pouco mais sérios. Ainda que esse filme seja menos pesado do que eu esperava, o filme se chama Alice, ou Alice, né? Em português a gente lê Alice, é o nome. E ele conta, na verdade, a história da Alice, que é uma escrava que foge de uma fazenda na Geórgia. Só que quando ela foge da fazenda na Geórgia, ela descobre que ela está em 1973, nos Estados Unidos do Nixon. Essa premissa podia dar muitos caminhos, né? Podia levar a um filme de terror, podia levar a um filme ultra político, podia levar a uma comédia, por exemplo, a tentar fazer uma abordagem de comédia, né? Mas como aqui nos Estados Unidos raça e racismo, né? Identidade negra é uma coisa muito séria, o filme seguiu o caminho, digamos assim, de um drama de ação bastante consistente. O primeiro ato do filme todo é na fazenda, a gente conhecendo ali o cenário todo da fazenda onde ela tá e a coisa da escravidão, mas nesse primeiro ato todo a gente já sabe que eles estão em algum momento no futuro, além, obviamente, da sinopse, né, e da premissa do filme. Mas a gente já sabe ali que eles estão em algum momento no futuro, porque já tem a história do cara que caiu do céu, né, tipo um paraquedista que tinha caído lá na fazenda e tinha deixado um isqueiro e coisas assim, algumas lendas que tinham se criado ali entre os escravos. E o filme, então, tem um toque um pouco parecido com 12 anos de escravidão nesse momento. A partir do momento que a Alice consegue fugir, aí não vou dizer quais são os eventos que levam a isso, e ela encontra o Frank, né, que acaba ajudando. Então, reconstrói a sua identidade, né, no mundo de 1973, e faz isso de uma forma muito legal, ainda que, né, aqui eu acho que tenha um desequilíbrio entre o envolvimento que a gente tem e o roteiro propriamente dito, né? Porque essa mudança dela acontece essa adaptação dela acontece muito rápida, né? Muito rapidamente. Então, talvez em 3, 4, 5 dias, né? Não tem assim a quantidade de tempo definida, mas é um tempo curto, né? Ela já tinha se adaptado completamente aquele mundo, então decide o que ela vai fazer, né, em relação ao passado dela. Apesar dessa transição ter sido feita muito rápido, ela é feita de forma muito interessante, né? Ela, como escrava da Casa Grande, né, como a gente diz no Brasil, escrava doméstica aqui, tinha sido ensinada a ler para lepra, né, pro senhor, né, de escravos. Então isso cria justificativa para ela conseguir ler as coisas quando ela saiu, e aí então tem vários momentos do filme que ela descobre o que era a escravidão, lê a Declaração de Emancipação, né, que seria a abolição da escravatura, descobre coisas sobre os movimentos dos direitos civis e todas essas coisas, né, ali naquele processo, e aquele é o momento, inclusive, que os Panteras Negras estão em alta, e tem toda a questão do Black Power, do cabelo Black Power e do Blaxploitation, né, no cinema, que tem, inclusive, uma homenagem muito legal a Pam Grier, né, que fez a Foxy Brown e fazia vários filmes, né, de ação, ela como uma heroína negra badass naquela época, e que acaba sendo uma referência, né, do que vai acontecer ali com a Alice na sua nova personalidade, Angela Davis, e vendo lá então Malcolm X, né. Interessante que eles não colocaram o Martin Luther King, se eu não tiver nenhuma montagem, assim, nesse ponto estamos falando então de imagens de arquivo, né. Então o filme faz esse debate um pouco de identidade negra, né, de a pessoa se levantar, dela entender a liberdade dela, entender o valor da liberdade, né, de ela se impor e fazer uma espécie de revisionismo histórico aqui, né. Detalhe interessante é que o filme no começo diz que ele é inspirado em fatos reais. Agora, quais fatos reais eu não sei, né, se os fatos reais que ele se inspirou realmente ainda na década de 60 e 70 existia uma fazenda do tipo, ou se inspirado nos fatos reais em função da questão dos direitos civis e de todos os movimentos que ali aconteceram. Ele tem bastante violência, né, especialmente no início do filme e na sequência final, mas ele tem um ótimo payoff, né? Eu acho que ele é um filme catártico e que valeu a pena, né? Também fica, então, Alice fica com 4 estrelas de 5, redondinhas. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, comente. Para você não custa nada e para a gente ajuda muito.